Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é bom e compartilhe com outras pessoas. Cada compartilhamento que você faz com um amigo, com um parente, é bênção do Senhor que vai multiplicando na sua vida. Deus os abençoe. Juízes, capítulo 7, versículo 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Às vezes, Deus fala conosco mostrando que o barulho, que muitas pessoas ao redor às vezes atrapalham. Essa palavra não é para que você se isole, para que você viva uma pessoa triste, isolada. Não é nada disso. Deus não fez o homem para viver só. É bom viver com amigos, com parentes, com pessoas do trabalho, mas tem coisas que você precisa saber que é você com Deus, Deus com você. Deus está falando com pessoas hoje que precisam muito do silêncio para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que ouvem barulho demais, tem pessoas demais ao redor, aí cada uma dá uma opinião, cada uma faz de um jeito, umas têm muito medo. Quando a pessoa vai falar algo de si, aí as pessoas começam a atrapalhar falando: eu tô com medo, como que você vai fazer isso? Você acha que vai dar certo? E as coisas de Deus, quando Deus quer operar um milagre para que a glória dele apareça, às vezes tem um problema gigante perto na vida de uma pessoa e ela começa a ficar com muito medo, porque ao invés dela ter a sua intimidade com Deus, ela está o tempo inteiro rodeada de muitas pessoas e falando dos seus problemas, daquele problema gigante. Aí ela não busca uma solução naquele que tudo pode, porque nem todas as vezes são pessoas que resolvem os nossos problemas. A maioria dos nossos problemas são resolvidos na oração. Nós temos que fazer a nossa parte. E como diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Porque quem nos livra, nos faz forte na fraqueza é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nos insultos, quando você não responde e deixa Deus responder por você, quantas pessoas são insultadas e elas vão logo para cima. Quando no primeiro insulto elas já falam: ah não, eu vou resolver, eu vou devolver com a mesma moeda. E não é isso que Deus quer de nós. Aquele que consegue, aquele que faz oração e que pede o fruto do Espírito Santo, ele tem o domínio próprio. Quem consegue se dominar, domina muitas coisas e Deus entrega mais. Porque como Deus vai entregar um cargo muito alto, isso que vem da parte de Deus, porque coisas que pessoas às vezes olham para os outros e falam: ah, mas não é bem assim. Ele é muito ousado, muito briguento e ele está num cargo alto, e cada vez essa pessoa que é dessa forma e que desafia muita gente, ele está se dando bem. As coisas quando acontecem dessa forma, não é da parte de Deus, não tem a bênção de Deus. Deus é um Deus de excelência, é um Deus sério
e é um Deus que é muito, é, ele leva muito a sério as pessoas que também o levam a sério e que têm o temor do Senhor. A bênção do ímpio, a bênção daquele que tem o temor do Senhor, o vento bate, a chuva bate, mas não derruba aquela casa, não derruba a vida daquela pessoa, não destrói, porque o justo passa por muitas aflições, mas Deus o livra de todas. De todas. Deus não desampara. De uma forma ou de outra, Deus o coloca debaixo de um teto e Deus fala: nele ninguém toca. Nesse aqui ninguém toca. Agora, aquele que está fora da vontade de Deus, a primeira tempestade que dá, aquela pessoa ela desmorona. Porque às vezes uma pessoa ela cresce, cresce, cresce. Você não já ouviu dizer que tem pessoas, infelizmente, porque eu não me alegro com isso não alegra o meu coração, de ver pessoas destruindo as próprias vidas. Tem pessoas que crescem muito, destrói a sua família, destrói a família dos outros e vai crescendo financeiramente, ela vai de vento em popa, ela vai crescendo, mas de repente ela começa a se sentir superior a todas as pessoas e fazer mal para as pessoas e o que acaba acontecendo com elas? Elas perdem tudo de vez. E depois disso, elas ficam precisando do favor de outras pessoas. Elas perdem toda a riqueza. Eu estou falando de pessoas que se tornaram milionárias e que de repente perderam tudo de vez. Você não já ouviu dizer que pessoas que ganharam prêmio na loteria, prêmios, grandes prêmios e depois ficaram sem nada? De que vale tudo isso? De que vale viver uma vida de esbanjar e depois se ver sem nada? As coisas que Deus dá, ninguém tira, porque às vezes uma pessoa ela é injustiçada. Eu vou falar de mulheres, na maioria das vezes, porque tem homens também que são injustiçados, não são só mulheres, mas às vezes tem um casamento que quando se separam, aquele que tem mais condições, ele geralmente, quando é uma pessoa má, quando é uma pessoa sem coração, ele deixa a outra sem nada. Aí muitas pessoas falam, aquela mulher ficou sem nada, alguma coisa de errado ela fez para estar pagando aquilo. Não é aquele homem que fez o mal, aquela destruição que ele fez na vida da família dele, daquela mulher, ele vai pagar um preço alto, porque a gente engana qualquer pessoa. O ser humano, a gente não, está repreendido em nome de Jesus. O ser humano pode enganar qualquer pessoa, mas não engana a Deus. Então é nessas situações que uma pessoa acha que está se dando bem e ela não faz o que é certo. Porque quando a pessoa tem o temor do Senhor, numa separação, aquele que proibiu a mulher de trabalhar, aquele que proibiu a mulher de crescer na vida, ele tem por obrigação de dividir com ela o que é dos dois, porque não é só dele, a construção é para os dois. A mulher trabalha muito, a mulher cuida da casa, cuida da família, o homem, ele se prevalece quando ele é mau, ele tem as suas regalias, porque ele chega em casa, encontra a comida pronta, encontra a roupa lavada, encontra a casa arrumada e ele ainda humilha a mulher. Então eu estou falando desse tipo de pessoa. Também tem mulheres que é o inverso, que é o contrário, que elas trabalham, elas ganham mais do que os homens e ela humilha o esposo porque ela ganha mais. Mas, olha, os insultos e as necessidades, perseguições, uma pessoa que é perseguida dentro da própria casa. Você quer saber uma coisa horrível? Porque quando dois lugares que é difícil demais aguentar a perseguição, dentro de casa e no trabalho, porque a pessoa necessita do seu trabalho.
Ela precisa daquele trabalho para viver. E nem sempre tem outros já em vista que ela possa sair daquele lugar. E tem lugares que, nos lares, que a pessoa precisa muito de paz, precisa de luz, precisa de sossego. Às vezes a pessoa tem o alimento, mas vai comer, vai angustiada. E ela começa a falar para outras pessoas e às vezes quando ela dá as costas, as outras pessoas ficam falando mal dela. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã, você que se sente inferior, porque Gideão, ele se sentia inferior da família dele, daquele lugar, e o anjo, quando falou com ele, falou que ele ia libertar Israel. E ele não se sentiu. Olha o que ele falou: meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Aí o anjo respondeu: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Então, Deus está falando com pessoas hoje que estão se sentindo menor, sem força por causa de tanta perseguição, passando dificuldades às vezes financeiras, com angústia, porque uma pessoa quando está sendo perseguida começa a aparecer angústia, medo, falta de sono, insônia. É terrível passar por essas coisas. Eu já passei. É horrível você não ter o sossego dentro da sua própria casa. Então hoje vamos orar e as palavras que Deus fala para você que está se sentindo perseguido, está passando por necessidades, às vezes é necessidade de paz, porque tem necessidade financeira, necessidade de alimentos, tem pessoas que estão passando por dificuldades, outras estão nas suas casas reclamando de besteira, perdão da palavra, mas de poucos problemas que tem e pessoas ficam reclamando. Ah, porque a comida hoje estava dessa forma. Ah, porque o sal da comida estava pouco. Ah, porque essa comida hoje, enquanto muitos desejariam ter um prato de comida em sua mesa. Quantas pessoas no nosso país perderam suas casas, perderam seus parentes naquela enchente de Minas Gerais, e quantas pessoas passando dificuldade e necessidade no nosso país. Falando também nas guerras que estão acontecendo fora do nosso país, no Oriente Médio. Olha quanto sofrimento no mundo, e às vezes tem pessoas enfrentando grandes guerras em seus lares. Então, vamos orar pelo nosso lar, vamos pedir forças para Deus, porque é nele, é na nossa fraqueza, é nas necessidades e nas perseguições. Quando sou fraco, é que sou forte, porque Deus vai te fortalecer e vai te dar vitória. Você vai ter vitória diante de toda essa batalha, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na parentela, seja onde for que você estiver enfrentando lutas. Deus vai te devolver tudo que tiraram de você. Olha o que aconteceu com o Gideão. O que se sentia mais fraco, o que se sentia nada, ele falou: e eu sou o menor da minha família, pois Deus vai te erguer para a glória dele, e todos vão ver, aqueles que torceram contra você vão dizer: foi Deus mesmo, porque pela tua força você não ia conseguir. Gideão tinha 32 homens para ir lutar com ele. Deus tirou todos, deixou 300 para lutar com um exército gigante, e Deus entregou a vitória nas mãos de Gideão. Assim é você, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo no seu lar, você terá paz. Se você está passando por dificuldades financeiras, Deus vai abrir grandes portas para a tua vida. Não haverá, diga, na minha casa, declare, confiando num Deus que é todo poderoso. Não só é repetição de palavras, isso é profecia.
Diga, declare, na minha casa não haverá nada faltando, não faltará paz, não faltará saúde, não faltará alimento, não faltará alegria, que é o fruto do Espírito Santo, e o amor. Não faltará o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos lares, e teremos a coragem necessária, porque Deus fala que é conosco. Devemos ser fortes e corajosos, porque o nosso Deus, ele é vivo, ele é presente e ele transforma toda maldição em bênção. Nada quebrado, não haverá. Um coração quebrado, um coração triste, um coração angustiado, Deus vai restaurar tudo que estava quebrado. Os relacionamentos, haverá paz, porque às vezes uma família ela é destruída ou começa a destruição por falta de entendimento daquela família, de colocar pessoas erradas no seu lar, de colocar amizades dentro da sua casa, amizades erradas, e às vezes ela mesma faz amizades erradas dentro do seu trabalho, e começa a inveja e começa a destruição, porque com a inveja vai todo tipo de mal para a vida de uma família. Por isso que Deus tira todos. Quando Deus tirar da tua vida pessoas que você achava que era certo de andar com você, fica na paz do Senhor. Deixa Deus trabalhar em teu favor. Não coloca a mão onde Deus não te mandou continuar. Em nome de Jesus, essa palavra é muito forte. Confia em Deus, olha para Deus, conversa com Deus, porque o Espírito Santo, ele está dentro de você. E ele vai te mandar fazer coisas que você nunca imaginou na sua vida, assim como Gideão. Isso não é coisa da minha cabeça, isso é a palavra de Deus para pessoas que se acham incapazes, e que Deus vai colocar grandes coisas nas tuas mãos e você será uma grande vencedora. Nada fora do lugar. Deus vai te colocar no lugar que te pertence, e nada, nem ninguém vai te tirar, porque quando fazemos o nosso alicerce na rocha, como eu já falei, bate o vento forte, bate a chuva, mas não derruba a casa. Essa é a palavra do Senhor. Então vamos orar o Salmo 91 para que essa semana seja uma semana de grandes revelações, porque Gideão, ele teve revelações de Deus. Ele pediu sinais para Deus, mas antes de pedir sinais para Deus, já vai dando glórias. Vai dando glórias a Deus, vai dançando, cantando louvores na tua casa, porque Davi fazia isso para Deus. Cante e dance antes da bênção chegar. Faça como Gideão. Gideão, ele cantou vitória antes da bênção. Aí tem pessoas que falam assim: vai estar cantando vitória antes de vencer essa guerra. Cante, porque o nosso Deus, ele é poderoso demais. E ele vai fazer cair por terra todo gigante da tua vida. Creia, tome posse dessa palavra e receba a paz do Espírito Santo, a alegria e o amor, retornando para a tua vida, para a tua mente, para o teu lar, muita restauração, restituição do que foi roubado. Aquele que se acha todo poderoso e que acha que está enganando a Deus, tirando o que é teu, vai te devolver centavo por centavo, vai te devolver tudo. Fique em paz, meu irmão, minha irmã, porque a vitória é do povo de Deus. Ninguém engana a Deus. Então fica em paz e que a paz esteja sempre conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia,
nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos da maldade humana e espiritual. Protege todas as pessoas, Pai. Todas as pessoas que estão precisando de um socorro, livra-nos, Senhor. Protege os animais, protege as crianças, protege as pessoas, Senhor, nas ruas, nos trabalhos, nos lares. Protege-nos, Deus, de toda maldade humana, de todo homem sanguinário, de todo assalto. Dai-nos livramentos de morte, nos concede vida longa com saúde, sabedoria, entendimento da Tua palavra e discernimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém.